Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, quarta-feira, 12 de março de 2025. Estamos na área para comentar as últimas notícias que envolvem o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regata. Estamos gravando esse vídeo 11 horas e 22 minutos e nesse exato momento, na sede da CBF, está acontecendo, uma reunião do Conselho Técnico para definir o regulamento do Brasileirão, das competições que a gente vai ter nessa temporada 2025. O Brasileiro começa no final do mês e parece que vamos ter problemas logo na primeira rodada, problemas de calendário, mas essa comissão ela vai debater fair play financeiro, parece que a discussão do sintético está descartada. Enfim, quero muito saber a opinião do nosso Pitbull Joaquim Marques, que está aqui para, mais uma vez, abrilhantar esse vídeo do Setor Visitante. Antes de passar a bola para ele, deixa eu colocar o banner aqui, que é muito importante para o pessoal lembrar, de ajudar o Setor Visitante, primeiro com aquele like preventivo. Já chegou, deixa o like, que aí o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais pessoas. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações, se inscreverem aqui no Setor Visitante. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Se você acha que está inscrito, confere aí, porque talvez o YouTube tenha tirado essa inscrição. E tem também o Clube de Membros, a partir de R$5, vocês ajudam, tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro e você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Joaquim Marques. Joaquim adora falar sobre CBF, né? Bom dia. Boa Bom tarde para dia. quem está vendo a gente, porque provavelmente vai entrar depois do meio-dia esse vídeo. Bom dia, Depp, bom dia para os amigos do Setor Visitante. A gente, quando tem um motivo para falar mal dessa turma, fica divertido, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar falando sobre fair play financeiro, o Joaquim Marques, que já era um debate que a gente já tinha colocado aqui no Setor Visitante, porque o mundo do futebol, a comunidade do futebol aqui no Brasil, ela já dava sinais de que se incomodava, principalmente com a gastança do Botafogo, das SAFs, os times que inverteram um pouco a lógica do futebol nacional, e isso, num primeiro momento, achei que foi uma viagem, porque dizia muito mais respeito ao Botafogo e ao Cruzeiro pelo dinheiro dos donos do que a situações como, por exemplo, a do Corinthians, que contrata jogadores, não paga, e esses times, inclusive, jogam o mesmo campeonato. Ou seja, você tira um atleta de um Cuiabá da vida, por exemplo, não paga o Cuiabá, e você tem um retorno daquele atleta sem pagar, o que foi acordado. Então, parece que vai ter uma discussão hoje, um debate nesse sentido, de fazer com que isso acabe, que os times sejam obrigados a pagar, isso deveria ser básico, mas mas vai ser discutido isso, os times que não sejam bons pagadores sofram punições. Não sei como eles vão fazer isso, Joaquim. Não sei o que eles vão pensar. E dessa turma que comanda o futebol, a gente pode imaginar as coisas mais bizarras possíveis. Mas isso sim, na minha opinião, é um problema e tem que ser combatido, diferentemente do que é o que acontece com o Botafogo, com o Cruzeiro, que é simplesmente ter um dono que tem muito dinheiro, que quer botar o dinheiro dele lá e vai botar, se impedir de outras formas. Então, beleza. Então, agora, o novo patrocinador do Cruzeiro vai ser o Supermercado BH, e o Supermercado BH vai pagar R$100 milhões por mês para o Cruzeiro. O cara pode burlar isso de outras formas, Mas essa do Corinthians, por exemplo, isso aí não pode acontecer e sou favorável ao fair play financeiro. Bom, vamos lá. Isso aí é um assunto que tem várias nuances aí, vários pontos de vista para a gente analisar. Primeiro de tudo, fair play financeiro. Que fair play financeiro? Com que tipo de regra? Porque o fair play financeiro que a gente conhece é uma pura dose de sem vergonhice dos clubes mais ricos, que estão no topo, querendo impedir que os outros clubes Exato. tenham investimento e prosperem. Porque eu já usei esse muitos exemplo. que foram turbinados, Exatamente. Como o Manchester City. E aí depois, Exatamente. opa, não, Todo calma mundo aí. acha bonito. Newcastle não. Newcastle Não, não. agora o Acabou. Newcastle não. O Chelsea pode, o City pode. O Newcastle não. Exatamente. O Chelsea pôde, o Manchester City pôde, todo mundo acha bonito, exalta, que legal o Manchester City. Gente que até outro dia não sabia nem o que era futebol, agora anda com camisa do Manchester City na rua.
Então, isso é uma grande safadeza, uma grande sacanagem, para fechar ali o clubinho dos mais poderosos. Fala, opa, já chegou o Chelsea, já chegou o Manchester City. Ah, não, agora o Newcastle não chega, agora já deu. Né? E isso, além de ser uma canalice, é também uma burrice, porque é um atraso para o futebol. Eu já dei o exemplo aqui várias vezes, sei lá, de uma padaria, um botequim, qualquer coisa que seja, vai uma padaria. E aí eu fico imaginando o que passaria na cabeça de um investidor que ele vê uma padaria que está ali, velhinha, cansada, já com o reboco da parede caindo e tal. E aí o cara tem dinheiro pra caramba, ele fala: meu sonho sempre foi ter uma padaria. Vou comprar essa padaria, vou gastar um dinheirão, vou comprar os equipamentos novos, os fornos novos, vou reformar a loja, vou deixar a loja tinindo. Mas eu vou ter que gastar um dinheiro, eu vou ter que botar um dinheiro na frente, né? Senão, não tem como. Como é que eu vou fazer com a padaria caindo aos pedaços se eu quero comprar e modernizar? Isso é a mesma coisa com um clube de futebol. Por que diabos um John Textor da vida ou qualquer outro investidor vai querer comprar um clube quebrado e falido se ele não puder fazer investimento? Olha quanto dinheiro o John Textor já botou no Botafogo. Quer dizer, se ele não pudesse fazer isso, porque tem fair play financeiro, então ele não pode gastar esse dinheiro todo. Quer dizer, a lei da SAF nem serviria para nada. Né? Que diabos o cara ia querer fazer com um clube desse se ele não puder investir para depois colher os frutos? Porque não existe nenhum tipo de investimento desse tipo que você possa fazer um passe de mágica, você pegar, vamos supor, um clube como o Botafogo, e ao invés de dar a pancada que o John Textor deu em 3 anos aí para levantar o clube, se ele só pudesse botar um pouquinho de dinheiro todo ano, quer dizer, não ia evoluir nunca, ia continuar eternamente a mesma merda, né? Então, não precisava nem ter leite SAF, não precisava nem inventar essa merda de leite SAF, porque não ia servir para nada. Agora, o Joaquim certo... tá nervoso. Vou botar a focinheira nele. Tô porque esse assunto realmente me irrita, eu acho, de uma falta de caráter. Mas não deve ser isso, pelo menos eu imagino que não deve ser isso. Você tem dúvida que eles vão seguir o modelo que fizeram na Europa? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não acho não, cara. Eu acho que eles vão atrás desse modelo para combater mal pagadores como o Corinthians. Se for isso, legal, porque era a segunda parte aí, eu fiz a minha introdução, a segunda parte que eu ia falar era sobre isso. Isso que você falou, que essa primeira parte, era o que torcedores do Flamengo queriam. Exatamente. Torcedores do Palmeiras queriam. E aí, porra, do Palmeiras, cara, depois que entrou a Crefisa, aí é a mesma coisa. Não, fora o Paulo Nobre, né? Foda. Isso aí é beleza. Mas isso era o que a torcida queria, o que alguns jornalistas queriam fora e tal. Fora Parmalat, lá atrás. Pois é, o que deve ser debatido mesmo é essa questão de você combater times como o Corinthians, porque, pô, é um escárnio isso, você tá numa competição. Exatamente. Aí você contrata um jogador, aí você fala, eu vou pagar tal, aí o jogador vai lá, assina com o teu time, o clube libera. Aí você tá disputando o campeonato, o jogador já tá atuando pelo teu time e tu não pagou o outro, aí o outro quer contratar um jogador e não consegue porque o dinheiro não caiu, e vocês vão jogando entre si, aí tu cai pra segunda divisão, o outro time continua, e você ainda não viu a cor do dinheiro. Isso é uma loucura, cara. É uma isso loucura. Daí não existe. O que acontece no Corinthians é o que deveria, na real, ser chamado de doping financeiro. Porque quando você tem um investidor botando dinheiro, o dinheiro é do investidor, ele bota o quanto que ele quiser. E outra coisa, tem um monte de pilantra aí na imprensa que fica falando que o Botafogo não cumpre as obrigações, não paga dívida, que não sei o que é uma grande mentira, porque o Botafogo, além de investir, contratar jogador, reformar centro de treinamento e fazer o Diabo a 4, o Botafogo já pagou mais da metade daquela dívida bilionária, uma dívida de mais de R$1 bilhão. Parece que mais da metade já foi paga. Claro, com boa parte disso sendo renegociada, aí aquela outra lá, pilantra, que eu não vou nem falar o nome dela, para evitar, falou... Pô, não dá para fazer vídeo da CBF, que o Joaquim fica enlouquecido aqui, cara, não tem como. Ela teve a coragem, vocês sabem quem é, não vou citar o nome dela. Calma. Ela teve a coragem de dizer que isso não é honesto, que ela não reconhece o pagamento das dívidas do Botafogo. Olha que loucura, porque foi renegociado. Quer dizer, renegociar, segundo essa infeliz, está proibido. Calma. Agora... O Corinthians, e não é só o Corinthians, que fique claro, lógico. Sim, é um doping financeiro, é uma grande sacanagem, porque ano passado eles iam cair para a segunda divisão, aí o que faz? Torra dinheiro,
um dinheiro que não tem, não paga a quem deve. E aí um outro clube menor, que não pode fazer o mesmo, acaba caindo para a segunda divisão, o Corinthians se salva e todo mundo bate palma. Os jornalistas aí estavam no final do ano, todo mundo babando o ovo do Corinthians, dizendo que estava encantado, que o time do Corinthians era maravilhoso. Isso sim é uma vergonha. Agora, aquele modelo que foi aplicado de fair play financeiro na Europa, que eu acho que é o que eles vão fazer aqui, você discordou, eu acho que é o que eles vão procurar fazer aqui, para manter Flamengo, Palmeiras, um outro ali no topo, isso é censura prévia. Isso é censura. Porque você, antes do cara gastar o dinheiro, você já está dizendo que ele não pode gastar. Ora, você tem que tomar conta do seu dinheiro. Agora, se você não pagar o seu aluguel, você é despejado pelo inquilino. Se você não pagar a sua fatura, a sua conta de luz, a luz é cortada. Então é assim que funciona. Né? O que eles querem fazer é uma censura prévia. Eles querem cortar a luz da sua casa antes de você atrasar o pagamento. Só que o problema aí... Não, eu concordo que não tem que ter isso. Não deve ser desse jeito e tal. Pode ter alguma regulação, né, alguma fiscalização e tal, porque os clubes não quebram. Porque o que acontece? Você aqui, quando você não pagava sua dívida, você não ia... você não tinha a luz cortada, né? Você não tinha a água cortada, nem nada. Quer dizer, até tinha, né? Mas eu tô falando aí nessa analogia aí que você fez. Os clubes de futebol não quebravam. Não é? Não era empresa, então, né? Pois você vê, aí então, o clube que é empresa. Aí é foda, porque você vai gastando, empurrando para o outro e tal. Isso aí também, de certa forma, é um doping financeiro. A questão é, você tem o dinheiro? Se você tem o dinheiro, aí você gasta. E gasta quanto você tiver de dinheiro para gastar. Mas olha Se só. é o Pedrinho do supermercado BH, o cara vai falar assim, 100 milhões de patrocínio por mês. Lógico, tô chutando lá para cima, inventando coisas da cabeça só para ter o negócio. Então, assim, é 100 milhões por mês. O cara tem 100 milhões para botar no futebol por mês, ele gasta os 100 milhões, pô. Agora, se você não tem, aí você começa a fazer dívida, e aí, pô, não, eu pago daqui a não sei quanto tempo e tal, aí depois chega lá na frente e não pagou. Isso aí também tá errado. Isso que eu acho que tem que ser combatido, então, e não você limitar o orçamento dos clubes, que isso aí, na minha opinião, é errado. Não, é bizarro. Eu fiz a analogia com a conta de luz, eu acho que encaixou perfeitamente pelo seguinte: a companhia de energia aqui da minha cidade, ela não sabe quanto eu tenho na conta bancária. Ela não sabe se eu tenho dinheiro ou não tenho. Ela só sabe que dia X a conta vence. E se eu não pagar, passa uns dias, eles vêm aqui e cortam a minha luz. Então, o que eu quero dizer quando eu falo disso? Eu quero dizer o seguinte: o clube não pode ter seu orçamento restrito, seu orçamento ameaçado, censurado, antes da merda acontecer. O que tem que acontecer com um clube como o Corinthians? Tá? E vale para todos os outros. O Corinthians é um exemplo, nesse momento, gritante, né? Escandaloso. Tem que fazer o seguinte: você cria regras, normas, e claro que são gradativas, né, de acordo com a gravidade da lambança que você está fazendo, a punição vai aumentando. Mas não é previamente. É o seguinte: o Corinthians deve para o Juventude, para o Fortaleza, para sei lá quem dos jogadores que contratou, não pagou. Na temporada que vem, você começa o campeonato com 3 pontos a menos, você começa o campeonato proibido de fazer contratação. Enquanto você não regularizar e não pagar o Juventude ou Fortaleza do jogador que você contratou, você não pode contratar outro. Aí, legal. Aí é maneiro. Aí você está se preocupando com o equilíbrio, com o respeito, com o pagamento dos clubes, né, que participam da competição, com a lisura da competição, porque não vai ter clube escapando de rebaixamento, gastando um dinheiro que não tem, né? E foda-se, desculpa, soltei o dane-se, né? Quer dizer, o importante é a gente se livrar do rebaixamento. O importante é a gente se livrar do rebaixamento, dane-se a dívida. Quer dizer, se a coisa for dessa forma, você trazendo punições, sanções, criando regras para a turma que não paga, né? Você não tem que fiscalizar a conta bancária do clube, ninguém tem que saber quanto que o clube tem na conta, que não tem. Tem que saber o seguinte: está honrando os compromissos? Está tudo certo, segue o barco. Está atrasado? Está devendo? Vai sofrer punição. E aí as punições vão vir de acordo com a necessidade e com a gravidade. Qualquer coisa diferente disso é picaretagem para privilegiar quem está no topo. De qualquer forma, essa boiada aí do Botafogo já passou, né? Passou. O Botafogo conseguiu aumentar o orçamento. Esse ano provavelmente vai faturar mais do que do ano passado, né? Com Super Mundial, tem campanha na Libertadores, Brasileirão, enfim. A gente não precisa nem ser campeão para conseguir
alcançar os números do ano passado. Se fizer bons campeonatos, né, a torcida estiver envolvida, engajada, eu acho que a gente consegue arrecadar mais do que no ano passado. Então, acho que a boiada do Botafogo, inclusive o John Texel já falou algumas vezes, né, que o Botafogo tá dentro daquele fair play financeiro Ainda tem uns que foi 30% de implementado na margem, né? Europa. Segundo ele. Não sei, isso aí eu Ele não me falou recordo. que tem coisa de 25% a 30% ainda de margem para Então, gastar dentro do que isso aí eu não me seria a recordo, regra. mas ele falou que ainda está dentro do fair play, então acho que não é para a gente se preocupar, e essa questão que a gente utilizou aqui o exemplo do Corinthians, mas tem outros, e sei lá, pode acontecer até com o Botafogo. Aí eu vou ser favorável também do Botafogo perder, ó, pô, não pagou, perder 3 pontos, perde 6 pontos, perde não sei quantos pontos no Campeonato Brasileiro seguinte, né, porque do jeito que tá, não dá. E uma coisa, ontem teve uma reunião no Clube do Flamengo, Joaquim, com o representante da Liga Forte União, né? Também teve do pessoal da Libra, e também representantes do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, São Paulo, enfim, né, vários clubes ali, tinham 20 representantes nessa reunião, e foi praticamente descartado esse debate do gramado sintético, né? Os representantes dos clubes entenderam que era preciso adiar essa discussão até para avaliar de forma mais profunda os aspectos técnicos. Então a gente ainda vai ter tapetinho. E acho que essa do tapetinho, cara, numa boa, a gente já falou aqui também várias vezes. Pô, eu sou favorável a ter 20 campos de grama natural padrão Premier League. Enquanto não tiver, e não tem nem 10, né? Enquanto não tiver, porra, o tapetinho é melhor. Ah, não, porque é diferente e ajuda. Cara, pode até ser. Inclusive, a gente viu aqui o Rodrigo Pian falando que faz realmente uma diferença, que é um outro futebol e tal. Mas é melhor você estar jogando nisso daí do que nesses pastos, nesses campos completamente esburacados que a gente vê aí. Ah, não, porque tem muita lesão no futebol. Porra, cara, as lesões do Botafogo e do Palmeiras, elas destoam muito dos demais. Eu não Eu vejo acho que tem isso até menos, né? também. Se bobear, tem Se até bobear, menos. tem até menos. Pô, chegou ao nível. Teve uns caras do Flamengo agora se machucaram nesse jogo contra o Fluminense. Aí foi o Léo Ortiz, sei lá, alguém falou assim. O bobão do Léo Ortiz foi falar besteira. Falou, né, que ficou sentindo dores 2 dias. Pô, então era para os jogadores do Botafogo serem ali os aleijados, né, que jogam 40 vezes no sintético no ano. Né? Acho que não é por aí. Eu acho até que é justo, né? E, pô, eu não joguei bola, não fui jogador profissional e tal. Já joguei no gramado natural, já joguei no sintético, mas, pô, jogou no terrão do Caxinguelê. Pô, no terrão do Caxinguelê e tal. Mas, pô, pelo amor de Deus. Agora, eu entendo que realmente, para os jogadores, o natural é melhor, a grama natural é melhor. E acho que o jogador, principalmente esses veteranos, né, que querem prolongar mais a carreira, que o Botafogo não seja o destino deles, que eles procurem um time que jogue na grama, que evite, inclusive, o sintético, né? Como foi o caso do Luizito Soares, super de boa e tal. Mas, pô, a gente vê os jogadores aí que estão no auge físico, né? Não tem uma dificuldade que a gente tenha sentido aí com lesões, né, Joaquim? Então parece que o tapetinho continua, e acho que tapetinho, enquanto não padronizarem os campos de grama natural, vai ser difícil derrubar, porque tem o Palmeiras, tem agora o Atlético Mineiro, né, o Botafogo, então são times que têm muita força, 2 times que fizeram a final da Libertadores do ano passado, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, exato, aí tem o Atlético Paranaense que não está agora, mas no ano que vem certamente vai estar de volta para a primeira divisão, então você já tem 4 de 20, 3 de 20 agora, no ano que vem pode ter 4 de 20, e, porra, com todo respeito, não é o Mirassol, não é um outro time aí que veio da segunda divisão que tem o sintético. Se todo mundo tivesse grama natural e o Mirassol se destacasse com o sintético, eu acho que iam chegar lá e falar, tá proibido. Mas é difícil, né? Quando você tem o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro e do ano que vem o Atlético Paranaense, né? Mas eu queria mesmo que tivesse 20 campos de grama natural. Enquanto não tiver, a gente segue no tapete. Na verdade, a sua introdução aí para falar do tema já matou exatamente o que eu acho. E na realidade pode parecer que não tem, mas tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes sobre o fair play financeiro. É a mesma lógica, cara. É a mesma sacanagem. Quer dizer, eles antes de se preocuparem em resolver o problema da grama, que é uma vergonha, uma merda os gramados do futebol brasileiro, inclusive o maior estádio do país, que é o Maracanã, o gramado é uma vergonha, e tantos outros aí que o gramado é pior do que pasto, acho que se bobear nem para pasto não serve.
eles querem falar de grama sintética. Não é uma piada? Quer dizer, é sempre invertendo a ordem das coisas. A ideia do fair play financeiro deles é sempre, como eu falei, uma censura prévia, cortar sua luz antes de você faltar o pagamento. E com o gramado sintético é a mesma coisa, porque não existiria esse debate se a gente tivesse 20 gramados naturais de altíssimo nível, porque não teria cabimento. Né? Agora, os gramados são horrorosos. Não, se tivessem 16 gramados padrão Premier League e a gente tivesse um tapetinho, ia ser meio constrangedor, assim, pô. Ia ser constrangedor, a gente ia ficar meio sem argumento. Agora, enquanto a gente tiver clube de Série A, clube grande, estádios grandes, famosos, citei o Maracanã, é uma vergonha, o maior estádio do país, um dos estádios mais famosos e emblemáticos do mundo, o gramado é vergonhoso. E aí vem querer falar da grama sintética. Pô, tenha santa paciência, né? Dá vontade de falar outra coisa, mas é muita cara de pau. Muita cara de pau. Quer dizer, o seu Léo Ortiz, quando joga em gramado esburacado, eu não vejo ele falar nada. Aí quando ele joga na grama sintética, ele quer falar, vai chupar um prego. Calma aí, caceta! Aliás, você falando disso, né, dessa hipocrisia, eu lembrei do presidente do São Paulo agora, né? O presidente do São Paulo que criticou muito a arbitragem. Então, falando aí, você entra na capa do GE, o São Paulo pode, inclusive, não participar do próximo Paulistão, né? Que ameaça boicote. Isso você gosta, né, Joaquim? Adoro. Isso aí você gosta. Você entra no GE, cara. Capa a verdade GE. dessa turma não dura 5 minutos, né? São Paulo ameaça boicote do Paulistão. Como é que é? Oi? Como é que você falou aí? Eu falei que a verdade dessa turma não dura 5 minutos. Meu amigo. É aquele meme do 11h59 e do 0 hora, né? Assim, em seguida. O amigo, né, que tá sempre acompanhando aqui as lives do Botafogo, o cara do tarô, né, o Oso, ele postou isso aqui, né? Resgatou a nota do São Paulo, aquele último parágrafo, né? Por fim, o São Paulo espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro do campo. E ele foi muito bem aqui no resgate dessa imagem, dessa faixa, né? Muito bom. Quem com os porcos anda, farelo come, né? Como muito o mundo dá voltas, né, Joaquim? É muito boa. E a frase do infeliz aí falando de curar suas feridas em campo, essa frase é maravilhosa, ela tem que ser exaltada o resto da vida. Alguém podia, eu ficaria feliz se algum desses caras aí da imprensa tivesse coragem de perguntar para o presidente do São Paulo se ele está curando as feridas dele. Agora, Joaquim, a gente vai falar aqui da primeira rodada, que a gente já deve ter problema na primeira rodada, e saiu isso aqui no TNT Esportes. Olha só. Fenômeno pode desistir de se candidatar a presidente da CBF com rejeições. Após anunciar candidatura à presidência da CBF, Ronaldo enviou uma carta solicitando um encontro com cada uma das federações. Segundo informações da Monique Danello, 23 das 27 federações retornaram com respostas semelhantes, se recusando a receber o fenômeno. A rejeição das entidades pode levar Ronaldo a desistir da candidatura, já que precisa de apoio de pelo menos 4 federações e 4 clubes da Série A ou B do brasileiro. É difícil, né, cara? Eu já tinha falado aqui algumas vezes que eu não acreditava em mudança mesmo com o fenômeno, porque o problema é o sistema, cara. O problema é como o futebol brasileiro está desenhado, está organizado. Então, aí vamos colocar, o fenômeno entrou e é o presidente da CBF. Para ele entrar, ele tem que ter o apoio das federações. E para ele ter o apoio das federações, ele tem que manter os estaduais. Ele tem que fazer, cara. O problema é da organização do futebol, cara. Podia ser eu entrando lá, eu não ia conseguir fazer absolutamente nada, brother. É você entrar, virar o presidente da República e ter minoria no Congresso e minoria no Senado, cara. Não tem o sistema é feito para você Exato. Usar essa minoria ou essa maioria e manobrar isso de forma dos interesses da CBF. E aí, quando eu falo, o pessoal não gosta. A culpa, se você for parar para ver, a culpa é de quem? Campeonato estadual e federação. Porque o poder de barganha é essa merda desse campeonato estadual que não serve para nada. Não serve para nada. O Botafogo divulgou o balanço.
o campeonato estadual deu prejuízo. Aliás, a única entidade aí que teve lucro foi a federação, ó, que dúvida, né? Eles tiveram alguns milhões de reais de lucro. Aliás, falando nisso, nessa reunião agora do conselho, os clubes querem reivindicar, porque a CBF quer pegar 10% do valor faturado nas vendas das placas de publicidade. Os clubes entendem que a placa é deles, né? O que é óbvio, normal. E tem também, cara, olha que loucura, a CBF ela fica com naming rights do brasileiro. Ela vende para Betano e pega esses 100 milhões para ela. Os 100 milhões não ficam para o clube. Os clubes querem esse dinheiro, óbvio, pô. Não existe isso aí. Não, é um absurdo. É um absurdo. E assim, eu acho, sinceramente, que isso só vai acabar. Eu vou te falar, tá? Essa hora vai chegar. Demora, as coisas acontecem aos poucos. A gente está vendo a degradação do campeonato estadual nos últimos anos, está cada vez mais constrangedor. Eu falei isso aqui no setor visitante, do que foi esse campeonato carioca. Gente, clássico, jogo importante, jogo de clássico entre dois grandes do Rio, no estadual, com o estádio vazio. As pessoas não querem mais saber do estadual. Então, a minha esperança, né, a luz no fim do túnel, é que eu acho que assim, pode demorar um pouquinho, mas essa mudança vai chegar, e essa mudança vai chegar quando os estaduais morrerem. Por quê? Porque o estadual é o poder de barganha. A CBF dá para as federações esse poder, porque se o Botafogo, por exemplo, com o John Textor, se recusasse a jogar o estadual, como o bobalhão lá do São Paulo, né, que está curando as feridas, se ele se recusar a jogar o estadual, ele sofre uma punição, né? A CBF dá esse poder às federações, né? E aí as consequências são graves. Então o clube não pode abandonar o estadual. Só que essa derrocada constrangedora do estadual nos últimos anos vai continuar acontecendo e vai se acentuar até o momento em que fique inviável. E aí as federações vão perder o poder de barganha com o estadual e essa coisa vai minguar, vai morrer. E aí eu tenho esperança de que em algum momento a gente consiga mudar esse cenário político dentro da CBF. Deixa eu colocar aqui na tela, né, essa primeira confusão. O Campeonato Brasileiro nem começou e já vai ter o primeiro problema no calendário. Olha que loucura, né? Imagina mais para dentro aí, quando, né, tiver essas competições sul-americanas, mundial, jogos atrasados, intercontinental. Esse ano vai ser, muito provavelmente, né, uma dificuldade aí para o torcedor. A CBF, ela detalhou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E ela colocou ali uma observação, né, proibindo, né, obrigando as federações a disputarem as finais do estadual até o dia 26 de março. O Paulista estava tentando colocar a final para o dia 27. Então, o que acontece? Como tem data FIFA, o Palmeiras queria o jogo no dia 27, porque ia poder contar com os titulares, né, nessa última partida contra o Corinthians, né, valendo um título. E aí, a CBF falou que era só até o dia 26. Só que a Federação Paulista, não sei se com autorização ou não, mas aparentemente deve ter sido sem autorização, colocou a final para o dia 27 mesmo. Só que o Botafogo e Palmeiras está marcado para o dia 29. Então, o Palmeiras não pode jogar dia 26, porque se jogar dia 26 não vai ter o Estevão e os outros caras convocados. Quer jogar no dia 27. Só que se jogar no dia 27, não pode jogar no dia 29. Já está marcado, Botafogo e Palmeiras, o jogo de abertura do Brasileirão. Aí o que a gente pode pensar? Bom, o jogo passa para o domingo, né? Até não sei por que já não foi marcado para o domingo, mas então o jogo no domingo. Mas mesmo no domingo, pode ter problema. Por que acontece? Dia 17 vai ter o sorteio da Conmebol para a gente saber os grupos da fase, né? Os grupos da Taça Libertadores. E também da Sul-Americana, né? Os grupos da Sul-Americana e da Libertadores. E 2 dias depois, no máximo, né, eles divulgam o horário e as datas, porque a Conmebol, ela tem prioridade. Quem define aqui o calendário na América do Sul, prioritariamente, é a Conmebol, e depois a CBF vai ali ajeitando conforme, né, o que foi designado pela Conmebol. Então, acho que no dia 19, mais tardar dia 19, a gente já vai ter a definição dos dias que os times vão jogar. E aí o que acontece? O Corinthians, que vai jogar a final contra o Palmeiras, muito provavelmente vai para a Sul-Americana.
E o Corinthians na Sul-Americana, quem transmite a Sul-Americana é o SBT, que transmite os jogos na terça-feira. Então vamos supor que o Corinthians vá para a Sul-Americana, né, que não consiga reverter o 3-0 no Barcelona, o que eu acho que é provável acontecer. E aí o SBT fala, pô, eu vou escolher o Corinthians. O SBT justamente, né, pensa no mercado paulista e tem o Corinthians como o maior time aí da Sul-Americana em termos de torcida. Aí eles vão lá e colocam o Corinthians para jogar na terça, que é o dia do jogo do SBT na Sul-Americana. E aí o que acontece? O Corinthians já não pode mais jogar no domingo pelo Campeonato Brasileiro, porque ele jogaria a quinta, né? Então, cara, é bem complicado esse calendário, porque o Corinthians jogaria a quinta, aí vai jogar no domingo. Se ele jogar no domingo, ele não pode jogar terça. E aí teria que jogar o jogo para sábado. Se jogar o jogo para sábado, a partida contra o Palmeiras teria que ser no dia 26. Que loucura. Ficou até um pouco confuso. Não sei se o Joaquim entendeu. Não ficou confuso, não. Eu entendi perfeitamente. Porque o jogo pela CBF tinha que ser 26, mas pelo Palmeiras tem que ser dia 27. Se é dia 27, não pode ser dia 29, Palmeiras e Botafogo. Então passa pro dia 30. Só que se for dia 30, domingo, talvez não dê pro Corinthians jogar, porque o Corinthians pode jogar na terça. Então teria que ser, né? A não ser que o SBT escolha o jogo na quarta, mas na verdade é terça-feira. Então são várias coisas que tem que estar encaixadas e a gente tem um grande problema, mais uma vez, por causa do campeonato estadual. Na verdade é o seguinte, a dúvida que eu tenho é se eles vão fazer com o Palmeiras do mesmo jeito que eles fazem com o Botafogo, que é quando é com o Botafogo, que tem problema com a data, convocação da seleção, a data do jogo do outro clube e o raio que o parta. Quando é com o Botafogo, eles dão uma banana pro Botafogo e o Botafogo que se lasque, tendo que jogar a final de Libertadores, voltar bêbado para jogar contra o Internacional, tendo que enfrentar o Palmeiras, né? Em cima da data da Libertadores, o Botafogo se lasque, eles não estão nem aí. Eu quero ver como é que eles vão fazer agora, porque o certo, de acordo com o comportamento da CBF, com o que a CBF fez com o Botafogo, é muito simples. Você falou aí, confuso e tal, difícil. É simples pra caceta. Dane-se o jogar no dia 26 sem os jogadores. Dia 26 desfalcados dos jogadores convocados. Dane-se. É isso. Mas é isso mesmo. E aí o que acontece? Eu vejo que a organização do calendário ela é muito baseada, sabe em quê? Em reza. Vamos torcer para dar certo. Deviam estar torcendo, vamos torcer para o Palmeiras perder para o São Paulo. Agora deve estar torcendo, vamos torcer para o jogo do Corinthians não ser terça-feira. Ou para o jogo. Porque eu falei que o jogo do Corinthians pode ser terça-feira, mas de repente pode ser o jogo do Palmeiras também, terça-feira. Sei lá, a ESPN escolhe o Palmeiras e quer botar na terça. Não sei, mas é muito baseado em torcida, em reza, para dar certo. Só que nem sempre dá certo. Né? E a gente vem acompanhando, né, com muita tristeza esses desdobramentos em relação a calendário. No ano passado, eu falei para você, perdi muito dinheiro com passagem. Não só eu, outros torcedores aí também perdendo muito dinheiro com passagem, porque é uma esculhambação e uma desorganização uma turma esse calendário do futebol brasileiro. Futebol de botão na infância, né? Pô, pois é, cara, é tão fácil organizar uma tabela. Eu sei que não é fácil, essa tabela não é fácil, mas assim, dá para fazer muito melhor, mas muito melhor mesmo. Sabe como? Diminuindo as datas do campeonato estaduais, exatamente. Que vão aumentar ano que vem, tá? Não, ainda não sabe. Vai aumentar o número pode aumentar o número de times, mas o número de datas não, né? E teriam que fazer um regulamento diferente. Tinha que diminuir, cara. Tem que diminuir o Paulista. Pô, caralho, essa fase de classificação do Paulista que é interminável, 15 jogos, 14 jogos, que loucura é essa, né? Todo mundo joga contra todo mundo. Era um negócio muito louco isso daí. Mas enfim, falamos pra caramba aqui, vamos esperar essa reunião que tá acontecendo na CBF pra gente voltar a comentar e aí sobre fatos, né, que vão ser colocados na mesa nesse momento, daqui a pouquinho. Enfim, vamos esperar aí todas essas notícias. À noite tem live e amanhã também eu tô de volta aqui com o Joaquim pra gente trocar uma ideia. Joaquim, venha mais calmo, cara, mais tranquilo, porque hoje você tava bem nervoso. Tá tudo certo com você? Tudo em ordem. E uma coisa, galera, VBet, patrocinadora master do Botafogo, parceira aqui do setor visitante. Hoje tem Champions League. Ontem todo mundo assistiu o jogo do do Paris Saint-Germain contra o Liverpool, um adversário
que vai enfrentar o Botafogo, né, o PSG no Mundial de Clubes, e hoje tem um outro que é o Atlético de Madrid, que vai pegar o Real Madrid, e tem, né, o mercado lá já está formado para você fazer a sua fezinha, para você apostar naquilo que acha que pode acontecer nesse jogo logo mais, e não só Champions League, Atlético de Madrid, mas também tem campeonatos estaduais, tem Flamengo e Fluminense hoje no Maracanã, tem as odds, né, que são aquelas odds turbinadas, já estava até vendo aqui, entrei no site da VBet, tem uma odd turbinada para esse Flamengo e Fluminense aqui, ó, a odd turbinada de hoje aqui, ó, ambas as equipes marcam, opa, deixa eu voltar, ih, tem Corinthians e Barcelona também, mas ó, ambas as equipes marcam e mais de 10,5 escanteios no jogo. Tá pagando 4,80. Essa do Corinthians aqui, ó. Corinthians para se classificar e Yuri Alberto para marcar a qualquer momento. Pô, essa aí tá boa, hein? Porque eu acho que se o Corinthians se classificar, vai ser com o gol do Yuri Alberto. Tá pagando 6,50 essa aposta daí. O Joaquim é o maior hater vivo do Corinthians. Mas se você acha que pode, vá lá e faça a sua fezinha hoje na VBet. Se você ainda não conhece, entra no link do setor visitante que está aqui na descrição, ou então acessando esse QR Code que está aí na sua tela. Lembre-se, né? Aposte com responsabilidade. Aposta não é investimento, é pelo entretenimento, para dar um molho especial ali ao jogo que você está assistindo. E também é proibido para menores de 18 anos. Joaquim, falamos pra caramba, quase na live aqui, em 36 minutos. Vamos dar tchau aqui. Valeu! Valeu!